Tem uma opção dentro do Photoshop que é muito interessante para trabalhar dentro dessa metodologia, que é a máscara. Tá? A máscara, ela é uma ferramenta que permite fazer com que eu recorte elementos da minha camada, mas sem precisar apagar. Tá? Porque aqui a gente tem duas situações. Eu vou na base textura e apertar o Ctrl J, ele vai duplicar essa minha layer. Tá vendo? Aqui eu tenho a base textura, que é a original, e ele duplicou para essa cópia. Tá? Então, o que eu vou fazer nessa minha opção? Eu quero remover esse piso, para que a minha imagem, quando eu posicionar numa prancha, no meu portfólio, ela tenha um aspecto recortado, solto, e que a base que eu colocar essa imagem apareça aqui dentro da imagem. Então eu vou dar um pouco dessa ideia de colagem de fato, de recorte. Como que eu faço isso? Eu teria duas opções. Eu poderia vir aqui, ó, nas linhas, apertar o W. O que é o W? O W é a varinha mágica. Reparem que com o botão direito, a primeira opção é esse Quick Selection Tool. Só que eu estou na segunda opção. Nós vamos trabalhar com essa, tá? Essa varinha mágica, o que ela faz? Se eu clicar aqui nesse plano, ele faz automaticamente uma seleção dos limites desse plano, tá? Vou manter no 32, fazer a seleção pelas linhas. Então, seleciono aqui. Preciso marcar a opção de contínuo, tá? Seleciono essa base. Agora eu vou selecionar esses outros planos que não estão dentro da seleção. Se eu segurar o Shift, ele aparece do lado do cursor um maisinho. Significa que ele vai somar as seleções que eu estou fazendo. Tá vendo? Se eu quiser subtrair, basta eu segurar o Alt e aí ele aparece a opção de subtrair. E aí eu consigo subtrair essas seleções. Tá? Então eu vou selecionar agora todos esses pontos que não estão contemplados na minha seleção. Tá? E reparem que, nesse caso, é uma seleção que funciona, mas em determinados casos não é tão precisa. Ele pode ter alguns problemas por ser uma seleção automática e, em alguns casos, tem a necessidade de fazer uma seleção manual. E eu também consigo, com o L, que é o Lasso Tool, acrescentar essas seleções. Então, por exemplo, se eu quiser algo mais preciso nesse sentido, eu consigo fazer uma seleção dessa maneira, tá vendo? Só que lembrando, é muito mais trabalhoso. Você precisa avaliar se, de acordo com a distância desse objeto, de fato isso é relevante, né? A vantagem dessa composição na linguagem de colagem é a agilidade. Então, eu preciso avaliar se, de fato, edições mais cautelosas ou cuidadosas terão uma importância grande no produto, do meu trabalho. Então, feito essa seleção, o que eu posso fazer? Eu vou desligar a layer de baixo, tá? Que é a base da textura, e a cópia eu vou apagar nos limites dessa seleção que eu fiz. Então, aperto E, que é a borracha, e apago todos esses pontos da minha seleção. Tá? Com a borracha eu também consigo selecionar, clicar com o botão direito e ver as dimensões e os formatos de pincel. Tá? Então eu tenho uma série de alternativas. Eu sempre costumo trabalhar com esse terceiro, okay? Que ele tem uma
transição, então ele não é muito marcado como esse, os limites não são tão bem definidos, mas em alguns momentos eu também trabalho com mais rígido, mas no geral é esse daqui, tá? Então apaguei, dei Ctrl D, apaguei essa informação, né? E agora o que eu quero fazer? Lembram, eu tinha comentado que a gente poderia trabalhar com uma pasta chamada fundo? Então, justamente esse fundo eu posso utilizar para ter uma base e para ter uma noção um pouco maior de como essa imagem se comporta num fundo de uma prancha, por exemplo. Então, apertei o G, que é o baldinho de tinta, e vou aplicar essa tinta, tá? Então, ó, eu estou vendo aqui essa composição. Eu poderia ter uma prancha com uma outra cor. Basta eu clicar ali no quadradinho da cor e aí eu tenho essa variedade de cores. Eu vou pegar um cinza, do OK, e ter um cinza, por exemplo. Posso ter diversas cores de acordo com essa prancha que eu estou desenvolvendo, tá? Eu vou trabalhar com o branco mesmo e já consigo ver um pouco melhor essa composição, tá? E agora entra uma outra questão. Se eu selecionar essa imagem e mover, reparem, ó, ela está solta, tá? As outras informações se mantiveram, de linhas e sombras. Só que agora, se eu precisar fazer qualquer edição nesse piso, eu não consigo mais editá-lo, né? Porque eu perdi essa informação, foi apagado. Então, para a gente evitar esse tipo de problema, né? Porque lá na frente eu posso alterar isso, eu posso querer o piso na minha imagem. Para que a gente não tenha esse tipo de problema, eu nunca vou apagar as coisas, tá? Vou ligar aqui, vou ligar a minha imagem original. O que eu vou fazer? Eu tenho essa opção que é a máscara. Seleciono essa opção. Reparem que essas outras opções já têm máscara, tá? Elas, por padrão, já vêm com uma opção de máscara, tá? Quando eu crio uma máscara, lembrem que eu tô com a... Para criar a máscara, eu tenho que estar com a layer selecionada, e aí ele já cria essa máscara. O que é a máscara? A máscara é uma ferramenta que me permite fazer alterações de recorte, por exemplo, sem apagar e perder a informação. Mas como que eu faço isso? Vamos supor que eu vou fazer uma seleção, apertei o M, fiz essa seleção, tá? E aqui na máscara, vou apertar G e vou pintar de preto, tá? Selecionei e pronto. Exatamente nesse limite, a máscara escondeu a informação dessa layer. A informação dessa layer é apenas de textura, então o que tem de textura está escondido. Todas as outras informações se mantêm. Tá? Então eu consigo criar algumas questões bastante interessantes. Se eu apertar o B aqui, que é o brush, e selecionar, por exemplo, essa opção, com a chave eu consigo aumentar ou diminuir e criar alguns elementos nesse sentido, tá? Se eu quiser, eu também consigo utilizar aquela ferramenta que a gente utilizou para as linhas de negativo. Então, o que é branco na máscara vai ficar preto e o que é preto vai ficar branco. Então, eu tenho o efeito reverso nesse caso. Ctrl I. Então, eu consigo também trabalhar com diversas possibilidades de edição da minha imagem, tá? Agora eu vou voltar. Mas o que eu quero fazer com a máscara? Eu preciso esconder esse piso. Vou na base das linhas, com o W, fazer essa seleção, tá? Pronto, fiz a minha seleção.
E agora o que eu preciso fazer? Eu vou na base da textura, na minha máscara, seleciono a máscara, e agora eu preciso dizer para o Photoshop que essa área que está selecionada não vai aparecer. Então eu preciso pintar de preto, que é como a máscara interpreta essa edição da imagem. Então, clico, pronto. Então agora sim eu tenho esse recorte, tá? Só que a informação ainda está aqui. Se eu clicar com o botão direito e desabilitar essa máscara, a minha informação está aqui, né? Então, botão direito, vou habilitar. Se eu segurar o Alt e clicar na máscara, ele mostra o que é essa máscara. Então, o que é? Toda essa área do meu arquivo vem em branco, por definição, quando eu crio a máscara. E agora, com essa seleção, eu disse para esconder essa parte específica do meu arquivo. Então, seguro o Alt de novo e clico. Ele mostra esse ajuste, tá?